Secaunas Calil Orighella. E o motivo deste novo reencontro é a pedreira Impiedade. Só para aqueles que estão assistindo e não têm conhecimento da coisa, há mais ou menos uns 10 anos, Piedade foi surpreendida com um pedido de instalação de uma mineradora no bairro do Piraporinha. Lá tem um bloco enorme de pedra e o proprietário do terreno solicitou autorização da prefeitura para instalar a mineradora. A população, começando pelo próprio bairro e os bairros adjacentes, se mobilizaram e fizeram uma movimentação significativa na cidade, se opondo à instalação. E eu estou promovendo agora essas entrevistas porque o assunto voltou à baila, porque a prefeitura foi intimada judicialmente a autorizar a instalação. Isso porque o proprietário, quando houve um movimento na cidade, deu a entender que tinha desistido, né? Mesmo porque a prefeitura tinha já transformado a área onde se situava o bloco de pedra como área de preservação ambiental por uma mudança no zoneamento da cidade. Mas o assunto voltou à baila agora e está todo mundo meio assustado outra vez. Então, a minha intenção é ouvir pessoas da cidade sobre o assunto, que eu sei que muitos nem conhecem os detalhes, mas eu acho bom a gente levantar o problema. E aqui, então, está Cláudia para dar a posição dela. Fale, Cláudia. É um prazer, Dodec, mais uma vez aqui com você, nesse nosso bate-papo. Eu, na época do primeiro movimento em relação a essa mineradora, eu não estava em Piedade, mas desde que eu comecei a ficar mais tempo por ali, desde que também nós fundamos a nossa ONG, eu escuto histórias sobre esse fantasma da mineradora na cidade. Eu conheço a região aonde está a pedra, né? E eu tenho informações que são veiculadas e o que as pessoas me falavam à época, né? E agora, realmente, nós fomos surpreendidos com a notícia aí da decisão judicial que determina, né, que o prefeito cumpra a decisão de emitir a certidão de uso e ocupação da área pela empresa MSX Mineradora. Não tenho conhecimento do processo, né, judicial, não sei quais os trâmites que já foram percorridos, se já houve o trânsito julgado, se ainda cabe recurso dessa decisão. Oficialmente, como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, nós ainda não recebemos informação segura em relação à situação jurídica. Nós estamos aguardando o prefeito, né, por uma reunião para que tudo isso seja esclarecido, porque é fundamental que nós tenhamos conhecimento de todo o processo jurídico para poder emitir uma opinião com fundamento, claro. Mas, assim, como atuante na área de preservação ambiental, né? Como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, eu não consigo deixar de exprimir a minha indignação vendo ali uma movimentação para a instalação de uma atividade tão impactante como uma mineradora no local. Nós temos conhecimento que Piedade está inserida na Mata Atlântica, né? É o bioma mais diversificado e rico que nós temos, e onde há o maior número de espécies em extinção.
Fora isso, o local ali de Piraporinha é próximo à nascente, né, do rio Pirapora, mananciais preservados, que abastecem outras cidades, inclusive, e ali é um local de agricultura familiar. Cerca de 300 famílias residem ali e sobrevivem da agricultura local. E não dá para negar que a atividade de mineração ela é impactante, causando poluição sonora, poluição do ar, poluição da água, poluição do solo. Então, por mais contrapartida que a empresa ofereça à cidade, eu acho que está muito longe de compensar os danos ambientais advindos de uma atividade desse tipo. É claro que no processo, quando nós tivermos maior conhecimento, nós vamos poder esclarecer o que ensejou essa decisão judicial, né, obrigando o prefeito a emitir a certidão de uso e ocupação do solo. Aparentemente, na época do primeiro pedido, a legislação permitia ou não proibia uma atividade desse tipo no local. E durante o trâmite administrativo do procedimento por licenciamento, houve alteração da legislação, né, do zoneamento. E aí eu acho que começou o problema jurídico todo. E o processo de licenciamento, ele exige diversas fases, né? A legislação brasileira exige o cumprimento de diversas fases para a obtenção da licença definitiva. Então, eu acredito que a empresa esteja no início do processo, que é a certidão de uso e ocupação, seria a localização, mas, posteriormente, ainda existem órgãos que devem ser ouvidos, né, em relação a pareceres para autorizar a instalação da empresa e, posteriormente, a operação da empresa. Então, eu acho que ainda nós temos várias oportunidades de tentar bloquear a instalação dessa empresa naquele local, né? Quando o mundo clama pela preservação ambiental, uma atividade desse nível naquele local me parece totalmente incoerente. Então, nós estamos aguardando, né, enquanto Conselho Municipal do Meio Ambiente, uma reunião com o prefeito municipal. Hoje saiu uma matéria no G1, dizendo da intenção da realização de um evento na cidade, no dia 18 de agosto, agora próximo, para que sejam reunidas autoridades, entidades diversas, e parece que também os agricultores locais, para explanação, né, pela prefeitura, de qual a situação legal em que se encontra. Mas eu temo por uma decisão judicial que seja contrária aos interesses, né, de toda uma população, contrária aos interesses da própria prefeitura. Então, eu acho que não é o momento de nós unirmos forças e, claro, né, buscando todo o embasamento legal para as nossas ações, para que não ocorra nem nada tão impactante como se prevê. Muito bem, Cláudia. Eu agradeço a manifestação sua e aviso a quem está assistindo a gente que eu me prontifico a veicular entrevistas dando opiniões. Não que a gente esteja forçando uma oposição ou uma aceitação, mas o que a gente precisa é ouvir a população e ela tem muita importância. Nós temos uma situação assim que é muito difícil e é até constitucional. O subsolo nosso, do país inteiro, não é propriedade de quem tem a propriedade do terreno, é propriedade da União. Então, a população
ela simplesmente é desprezada numa hora dessa, porque o uso do solo depende da propriedade, dependeria da propriedade do solo, mas que é um indício aí enorme. Mas nós vamos ter que enfrentar isso, e na medida em que a gente puder enfrentar, há visualização de mudanças. Eu agradeço, Cláudia, você mais uma vez pela oportunidade que nos deu e faço votos que a sua atuação no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Piedade se efetive e a gente consiga que o Conselho apareça bastante nessa situação. Essa é a nossa esperança também, porque vontade e determinação nós temos, né? Então, havendo espaço, e não havendo espaço, a gente abre para que nós possamos, inclusive, com a participação popular, né, tentar reverter essa situação. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, Roberto. É.